Bem-vindo a mais um cafezinho na Sapiens Agro. Hoje, quando a gente gosta de alguma coisa, né, gosta de um assunto, gosta de uma pessoa, o que a gente faz? Chama para tomar café. Então vamos tomar um cafezinho e também falar de alguns conceitos, de algumas informações importantes sobre o mercado de agronegócio. Para isso, hoje, a gente está aqui com a Poliana Moraes. Nossa, olha, a gente tem uma admiração por você, absurda na nossa empresa, você é parte da nossa história. Vamos te conhecer um pouquinho mais, nossa audiência vai conhecer um pouquinho mais de você. E o Anderson Tossani, que eu não vou chamar mais de Anderson Tossani, agora vou te batizar como a gente te chama dentro de casa, é o vô. Olha quem está me chamando de vô. Mas você é o nosso vô. Então, vô, obrigado por estar aqui. E a gente queria começar em grande estilo, assim, Poli. Fala para quem está nos ouvindo, conta um pouquinho da Poli para nós. Bom, obrigada pelo convite. Para mim também é super recíproco a admiração que eu tenho pelo trabalho que vocês desenvolvem e por essa empolgação que vocês têm de unificar o agro com tecnologia de uma forma muito simples, de uma forma muito traduzida, né? Bom, eu sou a Poliana, muitos me conhecem como Poli. Sou engenheira agrônoma formada na Universidade Estadual de Goiás. Me formei há 15 anos e hoje eu trabalho com barter. E comecei minha carreira, o meu primeiro contato com commodity foi minha primeira oportunidade de mercado, né? Então, eu me formei, entrei numa trading, né? Foi meu primeiro trabalho. E foi lá que tudo começou. Foi lá que despertou essa paixão por commodity. E eu tive a oportunidade de conhecer um mundo diferente do que eu tinha visto na faculdade. Então, eu gosto de falar que o mercado de trabalho, para mim, essas oportunidades foram que realmente me trouxeram uma bagagem técnica, de conhecimento, de mais proximidade do mercado. Então, eu entrei em trading, trabalhei durante 6 anos em trading, depois fui para uma empresa de fertilizantes, trabalhei com fertilizantes, e estou há 8 anos agora responsável pelo barter aqui na região central do Brasil, pela Bayer, né? Então, para mim é um prazer muito grande de ser representante de uma grande empresa e fazendo realmente o que eu gosto e o que eu acredito. E, Poli, muito interessante isso que você falou. Você foi para o mercado, você foi ver mercado, se apaixonou pela commodity. Em algumas das nossas andanças, que não são poucas, quando nós falamos com profissionais, com agrônomos, eles falam que durante a formação pouco se discute mercado. Aprende muito a lida, né, da produção em si. Como é que foi isso para você? O que te chamou a atenção e quais foram os desafios para você sair do mundo, vamos falar assim, agronômico, da ciência de produção, para ir para a análise de mercado? Como que se deu isso para você? Então, durante a faculdade mesmo, eu percebi que a área, né, a agronomia, é um leque amplo de oportunidades. Então, você pode focar em áreas técnicas. Eu tenho grandes amigos que foram para o caminho da pesquisa. E eu tive essa oportunidade e era assim, um mundo que realmente eu não tinha tido contato com o mercado, com commodity, com, sabe, a parte da comercialização. A gente acompanhava muito lá o plantio, né, toda a parte técnica antes da colheita, né? E eu tive a oportunidade assim, meu primeiro contato ser com commodities. E quando eu cheguei nesse mercado, eu vi que eu não tinha bagagem, né? Era meu primeiro trabalho. Então, assim, eu não tinha muita bagagem. O que eu fiz? Né? Eu me apeguei a quem realmente estava ali, conhecia do negócio e fui aprendendo no dia a dia. Você acha que a linguagem, o fato de você ser agrônoma, ajuda hoje a você conversar dentro de uma organização como a Bayer, de falar de mercado e ligar para o mundo da produção? Como que você enxerga essa faceta de ter vindo da agronomia e estar hoje analisando o mercado? Eu vejo como uma oportunidade muito grande, porque me dá base para entender de forma um pouco mais ampla o dia a dia ali da fazenda, do agricultor. Então, assim, a faculdade me trouxe essa bagagem de como os desafios que ele tem em relação à definição de plantio, né, os desafios que ele tem ali relacionados a manejo, e como o agrônomo pode ajudá-lo, né, na recomendação, na consultoria. E quando eu olho, né, para a parte de comercialização, eu vejo que essa parte também demanda, o agricultor precisa, né? Então, eu gosto sempre de amarrar os meus conhecimentos que eu adquiri na faculdade com o conhecimento que eu adquiri no mercado de trabalho e colocar isso tudo dentro de uma cesta de conhecimento e levar para o agricultor, né? Eu acho que isso também
a gente acaba contribuindo de alguma forma. Que bacana. Olha, para quem está na dúvida, para essa juventude pensar em fazer agronomia, olha o tanto que o leque é amplo. Vou aproveitar e deixar um abração para o meu agrônomo de coração, que é meu irmão, Henrique. Beijão para você, querido. Vamos falar um pouquinho, vamos explorar a Polly agora num outro tema. Ela falou que ela é responsável pelo barter dentro da Bayer aqui na região centro. O que é o barter, Polly? O que é o barter? A palavrinha mágica, né? A gente trabalha tanto com essa informação que às vezes a gente acha que é uma informação comum, né? Que as pessoas, né? As pessoas não são obrigadas a saber dessa sigla. Mas o barter, ele é uma derivada de troca. Então, a operação de troca desde muito antes da gente conhecer commodities, trabalhar com commodities, já se fazia troca, né? Trocava especiarias por recursos e assim foi indo. E o barter, ele teve um destaque maior na década de 90, né? Quando a região do Cerrado ela começou a ser explorada comercialmente para abertura de áreas. E como tinha uma certa limitação de crédito, o barter era uma ferramenta de mitigação de risco. Então, o produtor ia capturar recurso, né, em instituições financeiras e ele tinha que deixar uma garantia. Uhum. E, na ocasião, a garantia que ele tinha disponível, né, era o grão. Era a produção dele. Futura, né? Então eu estou capturando esse recurso aqui com a promessa de pagamento quando eu colher. Certo. Então, aí começou tudo a partir disso. Então, o produtor chegava para negociar com essas instituições e falava, olha, preciso comprar meu fertilizante defensivo, preciso ali ter, né, recurso para comprar óleo diesel, pagamento de mão de obra. E começou-se a fazer essa correlação, né? Quantas sacas da minha produção ela precisa estar comprometida para o pagamento dos custos, né, que estão envolvidos. Aí começou-se a fazer o barter, né? Então, o produtor chegava, vamos trocar minha produção pelos insumos. Uhum. Aí, no final, ele colhia, entregava, quitava e ficava com o incremento de produção, né, para comercializar ali durante a própria colheita. Então, é como se eu chegasse hoje, precisasse comprar um fertilizante, eu tenho uma previsão de produzir, vamos lá, 100 sacas de café. Vou dar um exemplo totalmente hipotético. Vou produzir 100 sacas de café e para eu comprar o que eu preciso, eu vou gastar 40 sacas. Então, eu prometo pagar essas 40 sacas no futuro e fico com as 60 para eu comercializar e vender. Mais ou menos isso. Eu uso a minha produção futura para financiar. Sim. O raciocínio está correto. O produtor, ele estipula, né, quanto de sua produção vai estar comprometida. E aí que entra o grande ponto de que o barter deixou de ser apenas um mitigador de risco financeiro, risco, né, de produção. Ele passou a ser um auxiliar para o produtor sair das volatilidades de mercado. Interessante. Aí a gente vem, algo que conversamos muito, né, Anderson? Proteção de preço. O que é proteger preço, Anderson? Eu vou um pouquinho mais além, não é proteção de preço, é proteção de rentabilidade. Uhum. É aquilo que eu tenho de custos fixado e o que eu vou ter de lucro para negociar no futuro. Então eu posso negociar o meu lucro, mas os custos não. Quando o produtor procura instituições financeiras e contrata uma operação de custeio, ele está contratando o custo, mas quando ele não vende, ele não sabe qual é o custo real. Porque ele pode hoje contratar um custeio agrícola com instituição financeira a custo de 30 sacas por hectare, o preço dessa commodity no futuro, por um excesso de safra, cair pela metade e ele ter que se comprometer a entregar agora 60 sacas e não 30. Porque ele vai ter que vender mais para pagar esse custeio com o banco. O ponto que na operação de barter, a maior vantagem é que eu fixo o preço de venda do meu produto. Então eu tenho a certeza de qual é o meu custo de produção e depois eu vou ter o lucro para negociar no futuro. Então eu estou falando de uma prática de operação que pode proteger a minha rentabilidade no final do dia. Eu usar a minha produção para proteger a minha rentabilidade. Exato. Inclusive, fica a dica para quem está assistindo a gente não pode olhar para o preço de soja, milho ou café. A gente deveria olhar para qual é o lucro que essa safra vai deixar no meu bolso.
porque a gente ouve muito e adota como a máxima que o lucro pequeno nunca quebrou ninguém, mas a falta de lucro, sim. E, Polly, como você lida com... Você deve lidar com uma cadeia de produtores ou com uma cadeia de quem fornece ao produtor insumos, fertilizantes e que precisa levar o barter próximo. É muito complexo essa cadeia hoje, ela é digital. Como é que você vê para o barter fazer parte do dia a dia de todo mundo que produz? Quais são os desafios? Como é que você está enxergando isso? Pela minha experiência, assim, eu conheço o barter em preto e branco, né? Eu gosto de falar, porque na época que não tinha parte de digitalização, então você tinha que ligar na trade, ou então ir lá até a trade e olhar o preço no quadro que eles deixavam lá para ver o preço da soja do dia, do milho do dia, ou mesmo ligar, né? Olha, quanto que estão pagando na soja hoje aqui na minha região. E hoje, quando a gente vem para um cenário que você tem preços online, né? Preços na palma da mão a qualquer momento, né? E ali, um clique você consegue comercializar a sua safra e a partir dali se desencadeia toda uma parte de documentação, de assinaturas, porque o barter, ele é uma operação que exige algumas formalidades envolvendo documentação. E o quanto mais isso for ágil, é melhor para todo mundo, né? Melhor para o agricultor, é melhor para a indústria. E o que a gente olha hoje é justamente conectar essas cadeias. Então, a indústria, ela fala com o produtor, negocia, mas ao mesmo tempo o produtor precisa providenciar essa documentação no cartório. Então, como que a gente une todas essas etapas para que facilite, né? Facilite o trabalho e traga mais agilidade aí para o agricultor. E você percebe a adoção dos meios digitais, a adoção de um processo mais automatizado, isso está crescendo? Como que você avalia no decorrer da sua carreira? Porque você falou, eu conheci o barter preto e branco, e hoje já está mais... Como é que está indo? Já tá em HD. Em HD. Já está em HD. Mas o que eu percebo? A digitalização já chegou, isso é fato, né? Eu acho que em algumas áreas elas estão mais avançadas, em outras não. Mas eu acho que a partir do momento que você oferece segurança, né? Que o agricultor olhe para aquilo e fala assim, não, realmente é uma informação que eu confio, faz sentido para mim, o caminho se torna mais fácil, é mais fácil de se implementar. Mas a digitalização, né, ela já está ocorrendo, né? Quando você fala de drones ou da própria questão de você acompanhar a aplicação de produtos utilizando o sistema digital, você acompanhar a sua colheita em tempo real, né? Você está colhendo ali, você está vendo quanto que você está, né? A estimativa já está saindo ali na hora para você. Então, são coisas que a tomada de decisão depois vai ajudar o agricultor, né? E o que eu vejo também, que eu acho que essa mudança de geração, né? Ela tá trazendo um pouco dessa inovação, um pouco mais, sabe, no DNA. Então, eu vejo como um caminho que está sendo percorrido, né? E eu acredito que ele está no time certo. Ele não está avançado e também não está para trás. Certo. Eu acho que a gente está fazendo as coisas no momento certo. No momento que o mercado, que a cadeia consegue absorver. Exatamente, da forma que a cadeia consegue absorver. E aí, se a gente olhar, né, Anderson, quando a Polly fala, eu estou colhendo, eu já estou com dado de produção, tende a se digitalizar, a parte de obter preço, de analisar mercado, da inteligência de mercado, também está indo mais digital? Fala um pouquinho de como que você vê a importância de acompanhar o sinal de mercado enquanto eu estou produzindo também. Eu vou voltar só um pouquinho nas falas da Polly, porque às vezes a gente ouve e não capta as nuances do que a outra pessoa fala. E parece duas palavras tão simplinhas, mas a gente estava na propriedade de um produtor cliente nosso no sábado e a gente viu tanto que é importante duas coisas, simplicidade e agilidade. Se é fácil, se é simples, se é rápido, esse produtor tem tempo de ir lá na lavoura e olhar o que está acontecendo em loco com a sua lavoura. Agora, imagina se ele tem a dificuldade de gerar documento, registrar documento para poder ter o crédito, e na outra ponta ele tem que parar o cuidado que ele tem com a produção para poder sentar, olhar para um computador, ver preço e tomar decisão. Tudo que uma ponta da digitalização trouxe se perde na outra. Perfeito. Por isso que esse mercado de análise e acompanhamento de preço também está em tempo real. Ele está na palma da mão do produtor. Ele está a um clique de WhatsApp de distância dele receber isso.
E a gente nota, para quem lida com lavoura, quem está na roça, quem sobe no trator, o tanto que é importante você estar na lavoura o tempo inteiro, na fase do plantio, na fase de tratos culturais e na fase da colheita, porque é o olhar do dono ainda que engorda o porco, não tem jeito. Então, ele tem que estar lá olhando para o negócio para saber se ele precisa ou não tomar uma ação diferente, ou é uma pulverização, ou parar uma operação de colheita, ou parar uma operação para colocar outra operação rodando. Perfeito. Pode parecer que não, mas pergunta para qualquer produtor a diferença que tem ele assinar um documento no WhatsApp, ao invés de parar e ir lá no cartório para pegar um papel, assinar, voltar na fazenda para a esposa assinar, levar para irmão, pai, mãe assinar, chegar no cartório e falar, ó, a identidade do seu irmão está errada, ele tem que vir aqui atualizar. Ele perde 1, 2, 3 dias, e às vezes 3 dias é o que precisa para uma praga que está atingindo 0,5% de uma área, atingir 15% da área. Perfeito. Então, pode parecer que não, mas representa custo, representa tempo e representa qualidade de produção. E é difícil quando a gente olha para mercado. É muita fonte de informação, né? Ah, tem demais e tem assimétrica demais. Você vai e o produtor, às vezes, ele é pego pelo canto da sereia. Imagina que produtor não gostaria de receber uma newsletter no celular dele falando, ó, o café vai continuar subindo mais 6 meses. Ó, soja vai continuar subindo. Esse é o canto da sereia. Se a gente não entender o que cada componente, cada fundamento que forma o preço, como ele se movimenta, eu posso ter, por exemplo, o dólar indo para 6,50, ao passo que o frete sobe 100%. Aí tudo que o dólar subiu, o frete me tirou. Então, eu continuo com o mesmo preço. Então, ter informação na mão, rápida, e não informação, não notícia, é dado. O dado movimenta o mercado, o dado é o novo petróleo do mundo. Maravilha. E eu aproveitei aqui, enquanto você estava falando, servi um cafezinho. Já que a gente está no cafezinho, tem que tomar um café. E aí eu mando um abraço para o grupo Mandaguari, para o Johannes, para a Michele, para a Giovana, para o Lucas e para a Marinette, que tão gentilmente cederam um café especial a Els para a gente poder estar degustando aqui na nossa sessão. E Anderson... E é bom o café, viu? É bom? É ótimo. Nossa! Poli, quando você explicou do barter, você não fez nenhum tipo de segregação por cultura. Não importa se eu estou produzindo café, soja, milho. Você é realmente isso? O barter é transparente para qualquer cultura ser produzida? E como que no Brasil hoje se faz negócio? Que nosso país continental, existem áreas que são regiões que são mais fáceis de fazer barter ou gostam mais de fazer, quando áreas que são mais reticentes, não entendem muita prática. Qual que é a sua experiência nesse sentido de como o barter vamos falar assim, entendido e usado? O barter hoje a gente consegue fazer para segmentado por commodity, né? Então, já trabalhei com barter de algodão, soja, milho, e agora mais focada no café. E eu percebo que cada cultura tem a sua tradição, né? Então, quando você senta com um cafeicultor para falar de barter, assim, ele já tem na mente ali quantas sacas ele precisa para poder fazer essa relação de custos, né? Aí, quando você vai para a soja, é um mercado mais pulverizado. Então, a visão ela vai mudando muito de acordo com a cultura ali da região. Então, quando você vai para o Cerrado, que é uma região que já tem essa característica de capturar recurso através de barter, de ser uma garantia mais comum, mais utilizada, a conversa se torna um pouco mais fácil, né, de conduzir. E eu acredito também que o barter ele é uma alternativa de negócio. Então, assim, vai ter regiões que o agricultor vai estar capitalizado, então ele pode utilizar outros recursos para fazer aquisição de insumos. Então, eu gosto muito de falar que o barter ele é uma das alternativas para levar essa segurança para o agricultor, né? Mas não teria restrição nenhuma dele fazer, como alternativa para essa segurança, fazer um pouco de barter, mesmo que ele esteja capitalizado, vir um pouco para uma outra fonte, ele não tem necessidade de escolher um caminho e seguir. Não, o ideal é realmente que faça isso, né? Uma composição financeira para que lá no final ele traga exatamente o que o Anderson comentou, né? Uma receita equilibrada. E o Anderson comentou também, puxar aqui, que você falou de dólar e falou de frete ao mesmo tempo. Então, às vezes, parece que dá
dá um nó, né? O que esse vô está falando lá do dólar, que agora fala do frete? Existem fundamentos para que o preço de uma saca de soja seja R$ 130 numa localidade e 118 em outra localidade. Quais são esses fundamentos? Isso também se aplica ao café, que a Poli deu exemplo aqui do uso do barter no Cerrado Mineiro. O que são fundamentos para se formar um preço? Primeiro que as commodities que são exportadas, elas são dolarizadas. Então, se eu faço exportação, eu recebo dólar. Se eu recebo dólar, eu tenho que converter em reais. E a conversão vai ser feita no câmbio do dia ou ser fixada antecipadamente no câmbio futuro. Mas a gente pode citar 3 pontos principais aqui, que são formadores de preço de commodities. Contrato futuro em bolsa de valores. Não porque o produtor faça isso, mas quem compra sua commodity, parte da formação do preço vem da fixação do valor em bolsa. O negócio é feito em bolsa de valores. Segundo, se eu recebo em dólares para pagar o produtor em reais, eu preciso converter. Então, dólar é o segundo fundamento. Para commodities exportadas, o prêmio de exportação nos portos é o terceiro fundamento. E os prêmios se movimentam de acordo com a lei da oferta e demanda. Se eu tenho muita oferta, o prêmio é mais baixo. Se eu tenho pouca oferta, o prêmio é mais caro. E para a commodity chegar no porto, eu preciso do quarto fundamento, que é o frete. E o frete também se movimenta de acordo com oferta e demanda. Em um mundo ideal, em um país ideal, o Brasil teria armazéns suficientes, teríamos caminhões suficientes e teríamos uma operação portuária eficiente e adequada ao volume que a gente produz. Nesse sentido, a gente não veria tantas variações nos preços. Como a gente tem falta de capacidade instalada para armazenagem, temos falta de caminhões e uma logística inadequada para o nosso volume, e a operação portuária também não é capaz de exportar o volume que chega no porto, a gente tem grandes variações que a gente chama de sazonalidade. Então, o preço de soja é sazonal, de milho é sazonal, Perfeito. de café é sazonal, e geralmente, para commodities agrícolas, ele é sazonal do lado da oferta. Então, quando eu tenho muita oferta, o preço cai. Quando eu tenho pouca oferta, o preço tende a ser mais alto. Interessante que você falou de vários fundamentos, né, dessa formação do preço, que é o preço que está na cidade. E aí eu estava aqui pensando, se eu, enquanto produtor, fiz barter, de certa forma tem uma complexidade de como essas coisas se movimentam que eu meio que eliminei, né? Eu já troquei ali dentro, já fiz quer dizer, o empenho de um valor futuro para eu poder produzir, eu meio que ponho a cabeça no travesseiro mais tranquilo, não? Quando o produtor faz barter, essa ponta de acompanhar o mercado não fica com ele mais. Aí o produtor só tem que cuidar de produzir, porque aí toda a operação de fixação de bolsa, de trava de câmbio, de compra de logística, que é o frete, fica na ponta de quem vai ficar com a produção dele. Perfeito. Então você fica preocupada com isso. Não, exatamente. A gente tenta levar para o agricultor justamente essa questão da precificação, né? Porque o Anderson sabe mais do que ninguém que, às vezes, o produtor vê a bolsa ali, a gente vê o mercado subindo na bolsa e acredita que isso está se refletindo aqui no interior, né? No mercado. Perfeito. E não, nem sempre é assim. Às vezes, os fatores que o Anderson traz, eles impactam e muito. E muito. Então, quando você oferece para o produtor uma opção de preço, de fixação de preço, o que a gente faz? Você está protegido. Então, as oscilações que acontecerem, você não entra nelas. E a gente, como empresa que oferece a ferramenta, a gente também tem as formas de nos proteger. Porque, na verdade, a gente também não fica exposto, né? De certa maneira, você simplificou para ele, tirou um risco aqui, mas você transferiu para outra entidade. Exatamente, mas aí é um risco mais mitigado e com quem entende, né? Então, você pega essa posição lá do agricultor, leva para trade, que é quem domina esse mercado, né? Trabalha esses componentes aí. Legal. E outra coisa muito, assim, à medida que a gente vai evoluindo aqui nesse bate-papo, nós vamos vendo pontas que às vezes a gente assume, né, que determinadas variações de mercado têm um impacto totalmente direto com a nossa operação e não é bem assim. Tem camadas de informação, tem camadas de operações que estão acontecendo nesse ínterim que influenciam. Então, é justo eu pensar, até a gente falando do café, né? Se a gente falar um pouco do café, acho que a gente nunca viu
preços de café cotado na bolsa tão altos como nós estamos vendo agora. Olhando esse cenário, olhando o que tem entre, né, o preço de bolsa e o preço na cidade, pergunta geral aqui para a gente poder debater e aprofundar um pouquinho mais. O preço do café, estando tão alto, ele poderia ir mais para cima? Como que você, que faz o barter, Polly, que entende que, de certa forma, né, eu tiro um risco do produtor porque eu estou passando para uma outra cadeia e o preço de mercado no mercado está variando. Como que você, o que você analisa para poder, num caso desse como o café, ele pode subir mais? O que você vê? É uma pergunta de milhões, né? O café, ele tem nos surpreendido aí dia após dia. Eu acredito que os fatores ligados à oferta e demanda têm influenciado bastante nos preços. E já tem alguns anos que o café tem trago essas surpresas positivas, né? De uma valorização ainda maior por saca. O que eu percebo? Eu acho que a gente precisa olhar, não no achismo, sabe? Eu acredito muito no que tem de tendência baseado em dados. Então, assim, quanto que o Brasil realmente produz? Quanto que é a demanda lá fora? É uma correlação, né? Então, se isso realmente estiver descasado, a tendência é que o café continue, né, a se valorizar. Mas o que a gente sempre gosta de falar? O produtor, né, ele precisa fazer uma média, né? Porque, assim, da mesma forma que o preço pode disparar, amanhã pode ter algum outro fator que o preço, que derrube o preço. E a oportunidade, né, de ter fixado ali o custo. Uhum. Então, a gente sempre traz a conversa para, olha, trabalha numa média, né? Trabalha numa média porque aí você, por exemplo, trava os insumos, pega uma condição que ali na paridade faça sentido. Depois, tá tranquilo quanto a isso? Deu mais um pico de alta na frente? Vende mais um pouco. Colheu bem, ainda vai ter café? Vende mais um pouco na colheita. Então, assim, é muito essa conscientização da comercialização, sabe? Contexto de que, às vezes, existe ali um empenho muito grande de se comprar bem os insumos, e essa perda da commodity pode tirar o que você... Esse empenho. Porque ela tá aberta. Perfeito. Entendeu? Fica solta. Então, a ideia é que faça esse match, né? Análise, faz essa análise, exatamente. E a gente olhando toda essa cadeia e a Polly explicou bem, eu subo na bolsa, não necessariamente eu estou subindo para o produtor, eu preciso fazer preço médio, então pode ser que estando alto agora é um momento bom para eu fazer negócio, independente de qual seja ele, independente se lá na frente vai estar também eventualmente mais caro o meu produto. E aí, Anderson, te pergunto, subindo o café, uma hora vai subir na gôndola, sobe realmente na gôndola por conta dessa tendência do preço de bolsa, e se está subindo na bolsa, sobe na gôndola, continua subindo para o produtor também? Como é que você faz essa análise, pegando um pouquinho que a Polly nos explicou, que é oferta e demanda, bolsa não necessariamente reflete no preço que é pago ao produtor, e que se o preço está bom hoje é oportunidade de fazer negócio. Como a gente fala bastante de dados, é muito importante que a gente olhe para dados. Então, vamos voltar no passado. Em 1975, a gente teve a Geada Negra. A Geada Negra dizimou cafezais aí Brasil afora. 2 anos depois, o mercado respondeu. Você viu a Geada Negra, né? Você estava trabalhando lá. Não vi. Eu nasci uns 15 anos depois. Perfeito. Depois da Geada Negra, 2 anos depois, o café atingiu um pico em bolsa de 338,68 centavos de dólar por libra-peso. Pico histórico. Não havia nada até então. Só que ele voltou. Ele voltou depois que a produção se recuperou. Depois que a produção se recuperou, ele teve 190 dias para o café voltar para 145 cents. Então ele veio para menos da metade que ele estava no pico. Nós tivemos novamente, em 1995, problemas climáticos. Em 1997, o café foi para o pico. 400 dias, ele voltou para 100 cents por libra-peso. 2005, repetiu, 490 dias. 2011, repetiu, 400 dias. E está repetindo agora em 2025. Vai demorar 100, 200, 400 dias? Eu não sei.
tivesse bola de cristal, garanto que ninguém me veria por aqui. Eu estaria bem tranquilão da vida. Então não temos. Então eu posso estar no meio da subida, posso estar no fim da subida nesse momento. Então a qualquer momento o café pode. Por que que ele vai cair? Porque o produtor está com um lucro de 300% sobre o custo de produção. Fantástico. O torrefador não está com 300%. A trading não está com 300%. Então, quando a trading precisar repassar no final, na gôndola, toda essa alta que teve dos últimos 2 anos, a demanda vai ser destruída. Quando o torrefador passar para esse saquinho de café que está na gôndola do supermercado, toda a alta que ele vem recebendo na ponta da compra que ele faz do produtor, a demanda vai diminuir. Quando essa demanda diminuir, o preço volta. O preço é o equilíbrio entre oferta e demanda. Como a balança, o preço é o pino central da balança. Ele fica andando de lado, equilibrando os dois. E aí, o ponto de incerteza é em que momento o preço do café volta. Não é Perfeito. se volta, ele volta. Porque café de R$ 3.500 na bolsa é insustentável para o mercado depois da porteira. Haja vista que, para uma trading que opera o mercado de contratos futuros em bolsa, hoje ela precisa depositar $10.000 a cada 284 sacas que ela negocia. E ela faz isso o tempo inteiro. Então imaginem quantos milhões de dólares, ou melhor, bilhões de dólares, não são necessários para uma trade que vendeu 400 mil sacas de café. Então isso tem fim, porque nem todo mundo tem crédito infinito com o banco. Então, quando o banco não conseguir conceder o crédito mais pelo risco que existe nisso, as tradings saem do mercado, elas não compram, simples assim. Assim como o torrefador também para de comprar, porque ele deixa de ter lucro. Então, se na gôndola está caro, a trade não consegue operar com o mercado de futuros para fazer proteção, e o torrefador não consegue comprar para ter lucro, todos saem do mercado. E aí o produtor está sentado em cima daquilo que ele produziu, precisando vender, e não tem quem compre. Ele vai ter que vender por um preço mais barato, ainda que a bolsa esteja alta. Perfeito. Isso é o que a gente está vendo. Não sei se o momento é esse, mas a gente está entrando na próxima safra de café e existe um risco, né, Poli? Em maio dos preços recuarem, porque a gente entra na colheita. Segundo ponto, vamos falar de soja também. Estamos entrando para o maior período de colheita de soja no Brasil. Os prêmios de exportação começaram a ceder. Milho. Vai plantar toda a área de milho depois de colhida a soja? Tem janela para todo mundo? A chuva vai promover um enchimento de grão, condizente com a redução de área para a gente ter a mesma produção? Então, os fatores climáticos são outro ponto de incerteza. Basta vir um clima extremamente bom em outubro de 2025 para o café e mais um em outubro de 2026 para a gente recuperar parte dos estoques. E aí o preço do café volta para os patamares. Aí o preço do café que está armazenado cai, o preço do café futuro cai, e quem hoje tem uma relação de troca de talvez 4 ou 5 sacas para produzir 1 hectare de café, 4, 5 sacas é um valor baixíssimo. Daqui a um ano, veja esse número voltar para os patamares médios de 13, 15 ou 16 sacas. Então, nesse sentido, mesmo se eu estou com um preço alto do meu produto, independente, se olhar a tendência, ficar, vamos falar assim, fissurado na tendência, é melhor olhar para o lucro que eu vou sempre obter. Sempre. O lucro deveria ser o direcionador da operação do produtor e não tentar especular com o mercado, né, Poli? Ficar esperando o mercado subir indefinidamente e tentar acertar o pico do morro. Não vai acertar. E te interrompendo, Maurício, algo que a Poli falou que chama muita atenção é a estratégia que a gente recomenda para os clientes na consultoria. Preço médio. Sempre buscar um preço médio mais alto e não precisa acertar o alvo, mas tem que estar perto do alvo, não pode estar longe do alvo. Então, Poli, te perguntar para a gente caminhar aqui para as considerações finais sua, considerações finais do Anderson. Tá bom para fazer barter? Tá. O barter, ele realmente traz essa segurança para a operação, para a cadeia como um todo, né? Porque você consegue
eu penso muito quando a gente fala com o mercado, com o agro, né? Tem fatores que a gente não consegue controlar. E um deles é preço, né? A gente consegue controlar custo de produção, consegue, né, fazer conta de melhorias operacionais. Mas quando fala de preço de commodity, a gente não consegue, né? A indústria não consegue, o produtor não consegue. Então, assim, são fatores que quanto menos risco, menos contato a gente tiver, né, exposto ao risco, melhor. Então, assim, estabelecer uma relação de paridade que faz sentido, negocia, né? A gente não está falando de 100% da produção. É um percentual, são, né? O Anderson comentou 4 sacas para produzir 1 hectare. Então, assim, né, faz essa trava, não só para café, para todas as, né, as outras commodities, na soja, porque todas também sofrem essas oscilações. E Polly, hoje, se um produtor, aqui, com certeza tem muito amigo produtor, vai ouvir a gente falando aqui, a forma como a gente trouxe, deu uma esclarecida do que é o barter. Se ele quiser fazer barter, aí fala, nossa, quem sou eu para poder falar com a Bayer, por exemplo? Existem canais para ele poder conseguir adquirir o produto dele e fazer a trava via barter para a produção. Como é que isso funciona hoje? Hoje, para nós, assim, o barter ele é um viabilizador de negócios, né? A gente não está nesse caminho de originação de grãos. Perfeito. A gente quer... O nosso foco é o cliente, nosso foco é o agricultor. Então, assim, dependendo da região que ele está, ele pode ser atendido por um dos nossos parceiros distribuidores ou até mesmo por algum colega da força de vendas. Mas a gente tem cobertura nacional. Então, é procurar um autorizado Bayer ou um representante técnico da Bayer para saber um pouco mais de como que a gente tem levado essas ofertas pro mercado. Legal. Então, ele não precisa preocupar. Ele chega na Bayer através do dia a dia dele. Não, a gente quer ficar cada vez mais próximo dele e sentir que não existe essa distância. Fantástico, fantástico. Anderson, nas suas andanças, o que você tem falado com o pessoal? Principalmente aí a gente está nesses últimos dias mais próximo da cafeicultura. O que você tem ouvido? O que você tem falado? A gente tem conversado com o pessoal do sul de Minas e do Cerrado. E aí um número que aponta, que todo mundo diz, acho que é importante a gente falar aqui para todo mundo ter critério de comparação, é que a gente pode estar diante de uma redução de produção de café de cerca de 15% a 20%, no Brasil como um todo e principalmente no café arábica. Então, essa redução estimada, tá, gente? Isso não é validado ainda, está estimado, porque tem que esperar enchimento de grão, colheita e tudo mais. Mas a gente pode estar diante de uma redução. E essa redução de safra, ela está pressionando o preço para cima. De novo, está pressionando. Até quando a gente não sabe. Se soubéssemos, também não estaríamos aqui conversando agora, né? A gente podia estar numa praia tomando café, inclusive. Mas o recado que a gente passa é que olha para o lucro, não fica olhando para o preço, não. Não olhe para a notícia de que, poxa vida, vai subir mais R$10 amanhã, vai subir mais 20, o cara me falou que vai subir, meu vizinho. Olha para o lucro, para a sua operação, faz conta, realiza lucro, guarda um pouquinho de lucro, mas faz um pouquinho de lucro também. Não fica esperando para não vir uma colheita, vir um número surpreendente e falar, nossa, não tem quebra de safra, vai produzir 70 milhões de sacas de café no Brasil, e aí o preço sai dos atuais, pode falar, né? Pode falar, porque está difícil falar o preço do café, R$3.000 a saca, e de repente volta para 2.500, 2.000. Se o preço do café que está no armazém voltar para 2.500, o preço do café de setembro 26 vem para 1.500. E aí uma relação de troca de 4 sacas vira 9, 10 sacas. Perfeito. Então, o que a Polly falou é muito importante, gente. Não é olhar para o preço, é olhar para a troca. É olhar para a troca. Gente, fantástico. Queria agradecer vocês aí por serem tão verdadeiros aí, tão genuínos na apresentação. Foi sensacional passar essa sessão com vocês. Nosso cafezinho, a gente vai ter outros cafezinhos ao longo desse ano aí de 2025. A gente está só começando e em breve a gente fala com vocês. Agradecer, Polly, obrigado por ter nos visitado, por estar aqui na nossa Uberlândia. Obrigado, voltou de viagem, rodou só uns 600 quilômetros hoje? Não, hoje sim. A gente já está aí com quase 1.500 quilômetros em 2 dias e tem mais 1.000 amanhã. Não, então tá bom. Então eu tô ficando feliz. Sapiens Agro tá indo para frente.
Tá, depois eu te mando a conta da locadora e do combustível, fica tranquilo. Tá Obrigada, bom. Maurício. Obrigado, Obrigada. É um gente. prazer assim estar com vocês. Eu aprendo muito todos os dias em contato com profissionais experientes como você. Da mesma forma que eu aprendo também quando eu sento com o agricultor, ele me traz o ponto de vista de comercialização. Então é uma troca bem importante para nós. Obrigada. Essa é a melhor relação de troca que É tem. a melhor relação de troca. Maravilha. Esse foi o nosso cafezinho. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. E vamos em frente.